Boa noite, gente. Estamos começando com a palavra podcast e o quadro com a palavra mulher. Esse é o terceiro episódio e hoje a gente tem duas convidadas maravilhosas para falar de um tema que eu sei que vocês vão amar. E eu vou deixar elas se apresentarem, né? Então vamos lá, se apresentem as convidadas. Olá, eu sou Kalina Oliveira, sou casada, cristã da Ibavim e sou especialista em sobrancelhas. Boa noite, eu sou a Adriele Lima, casada, também faço parte da Ibavim, lidero jovens mulheres de 18 a 22 anos lá na igreja e também trabalho com consultoria de imagem e estilo. Então vocês estão vendo, né, que a gente tá com um time aqui, um time bom aqui pra gente falar sobre o tema. E qual é o tema, gente? Beleza com propósito, né? Autoestima e propósito. Esse é o tema que a gente vai falar hoje e é um tema que nós mulheres, né, conhecemos desde criança, né? Desde criança, a gente fala um pouco sobre isso e é importante a gente conversar mais no meio cristão, né? Onde a gente sabe que a autoestima, às vezes, a beleza, às vezes pode ir para um caminho errado, mas a gente sabe que tem um propósito na beleza. Então, ter aqui duas profissionais da área da beleza, mas que, acima de tudo, são cristãs, né? Faz toda a diferença. E eu queria, meninas, começar perguntando a vocês, né? O que é autoestima? O que vocês entendem como autoestima com propósito? Ou seja, vai além, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Adri. A autoestima com propósito, né? A autoestima em si, ela envolve não só, ao contrário do que muitos dizem, ela não envolve apenas o autocuidado, nem a questão de como você se sente com a sua imagem, mas ela também está ali fazendo parte de todas as áreas da nossa vida. Um psicólogo italiano, ele definiu 4 pilares para a autoestima, que foi o autoconceito, que é tudo o que pensamos sobre nós mesmos, a autoimagem, né, que é essa parte da beleza, de como nós, o que nós pensamos sobre a nossa aparência, o autorreforço, que é a capacidade de se reforçar, é a motivação, aquele merecimento que a gente tem conosco mesmo, com a gente mesmo. A motivação que damos a nós mesmos e a autoeficácia, o quanto acreditamos e confiamos na nossa capacidade. Então, isso daqui ajuda a gente em todas as áreas da vida. No nosso trabalho, na igreja, na vida pessoal. Será que eu consigo? Não é só imagem e não é só autocuidado. Faz parte ali da vida como um todo. Mas vai além, né? E uma coisa interessante é que a beleza, para mim, a beleza reflete a glória de Deus, né? Os céus refletem a glória de Deus porque Ele é lindo. Então, a beleza, quando a gente também se cuida do nosso corpo, a gente tá refletindo o que tem dentro. Então, eu acho que essa autoestima com propósito, ela vai por essa linha, né? Você tem que refletir o que está dentro de você, o seu templo do Espírito Santo. Então, começa por dentro, mas vai para fora, né? E, Kaline, o que é que você acha, assim, sobre beleza e propósito? O que é que você entende sobre esse assunto? Para mim, já vem, assim, essa parte realmente da área da beleza, né? Por trabalhar com sobrancelhas, então, todos os dias a gente recebe clientes que trazem essa parte da autoestima, muitas vezes, eu até coloquei aqui, a superficial e outras vezes aquela autoestima com identidade. E qual é a diferença das duas? A autoestima superficial, ela é mais vazia, ela é instável, ela é aquela autoestima que depende da aprovação do outro. Ou seja, você só consegue se ver bela, só consegue se ver bonita se o outro aprovar. Já a autoestima com identidade, ela é mais profunda, ela é aquela que vem realmente de dentro para fora, é aquela identidade que você sabe quem você é em Cristo. Então, tem uma diferença aí dessas duas belezas, né, dessas duas autoestimas. E eu vejo muitos exemplos de pessoas, mulheres, que é o meu público, que às vezes elas têm um pouco de confusão nesse sentido aí, de discernir o que é. Às vezes, elas não conhecem, de fato, a sua identidade. Então, com o passar do tempo, à medida que elas vão sendo trabalhadas, né, eu acredito, elas vão descobrindo isso. E aí nasce, assim, uma mulher que renasce mesmo, com essa autoestima, com identidade, que
eu acredito que seja um propósito para todas nós. Assim, entrando nesse assunto também, para mim, por exemplo, a autoestima, ela mudou muito, né? Me mudou muito quanto mais eu me aproximei de Deus, né? Porque eu comecei a amar coisas que antes eu queria mudar, ou eu queria me parecer com um padrão que é pré-estabelecido. Então, acho que quando uma mulher, né, ela começa a se aproximar de Deus e ela começa a descobrir quem ela é, a sua identidade, ela começa a se conhecer, a conhecer a sua beleza, ela começa a ficar realmente mais bonita, porque ela entende que aquelas características, que tudo aquilo foi Deus que fez. E às vezes a gente acha que a beleza, a autoestima, o cuidado, a gente pode, né, as mulheres cristãs podem ir para um lugar de vaidade, você está sendo muito vaidosa. E na verdade aí é onde mora o perigo, a gente precisa entender a diferença, porque existe sim a vaidade, que é um pecado, né? Mas se cuidar, se conhecer como filho de Deus, né? É algo importante, e comigo foi isso que aconteceu, né? Quanto mais eu me aproximei de Deus, mais eu me reconheci e mais eu me senti também mais bonita, né? Então eu acho que esse é o caminho que a gente tem que traçar como mulheres cristãs, entender que existe uma vaidade que vai para o pecado, mas existe a beleza que o Senhor já colocou em nós, né? Então essa beleza com propósito é isso, é o que Deus colocou em nós, porque a gente tem que florescer, né? E aí o trabalho de Adri, o que ela faz, é incrível, o trabalho que a Aline faz, que vocês estão fazendo ajuda a florescer essa beleza que já existe, né? A Aline faz sobrancelha com ela realça o desenho natural, isso eu acho incrível, acho que a gente tem que falar sobre isso. E a Adri justamente também realça o que você já tem. Então é maravilhoso, a gente vai entrar já no assunto de trabalho, já comecei a falar aqui de trabalho, então já quero entrar no assunto de trabalho. Como que vocês realçam essa beleza verdadeira, essa beleza natural, essa beleza que vem de Deus nas mulheres? Me digam aí, Adri, vou começar por você. É uma parte... Eu acho que o meu trabalho é todo voltado para isso. Porque, como a moda é uma das ferramentas que eu utilizo, tem muitas mulheres que chegam para serem atendidas e elas têm o pensamento, eu preciso ser igual a fulana, eu preciso ser igual àquela mulher que eu vi no Instagram, que eu vi nas redes sociais. Eu tenho que ser assim para ser perfeita. E ela esquece quem ela é. Então, tem uma etapa da consultoria que é uma aula de identidade, que é justamente... E foi a forma como eu encontrei de poder falar de Deus através do meu trabalho. Muito legal isso, uma aula sobre identidade. Não sabia que você tinha essa etapa, gostei. Gostei, Já porque quero. aí você já busca a beleza de realmente de onde está, né? Sua identidade. Exatamente, e elas são mulheres que acabam... indo muito, tudo que entra na moda, elas querem aderir, porque acham, fulana ficou bonito, em mim vai ficar bonito também. E não é assim. E para muitas, quando elas saem desse momento, né, desse bate-papo de identidade, elas, a gente vê muito ali na parte da construção corporal, né, que a gente vê a modelagem e tal, é onde mais bate, né, que mexe com o corpo, mexe ali, vai muito fundo no falar da imagem. Né? Exatamente. E quando eu mostro, você é assim, essa linha que você tem no seu corpo, é desse jeitinho mesmo. Vamos valorizar isso que você já tem. E não, modificar. Vou usar o meu exemplo, né? Eu sou a Adriele, eu sou baixinha, eu quero parecer mais alta. Não. Vamos valorizar aí a altura de Adriele, porque Deus te fez assim, sabe? O cabelo cacheado. Por muito tempo eu usei o cabelo alisado, e porque todo mundo estava alisando, todo mundo tinha o cabelo liso. Hoje em dia não, eu sei, Deus me fez com esses caixinhos e são os meus diferenciais. É isso que me torna diferente de Kaline, diferente de Daisy, e vai juntando uma coisa com a outra e é aquela moldura que Deus faz, é só sua. E tem aquela música que todo mundo conhece, né? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. É uma música infantil, mas é tão verdadeira, né? É uma música que a gente tem que reafirmar, assim, pra gente. Nós podemos realçar aquele que Deus já deu e ficar muito mais bonita, conhecendo as cores, conhecendo o tipo ideal, né? O roxo, enfim. Conhecendo o que a gente pode melhorar, né? Mas aperfeiçoando e não querendo modificar. Mudar, isso. E você, Kaline, sobre trabalho, sobre essa área do trabalho, como você busca realçar nas suas clientes? Eu sei que não só fazendo a sobrancelha, né? Eu sei que é uma terapia, gente, com Kaline, porque eu faço a sobrancelha com ela, a gente vai conversar, e ali ela às vezes ministra, ela ora,
Mas trabalha, então, a parte de dentro e a parte de fora também. A sobrancelha, na verdade, é uma desculpa. Olha aí. É uma desculpa para ir para fazer o design. Mas, assim, num contexto geral, eu sempre penso na forma de que algo ali tem que ser diferente. Não por mim, mas para que aquela pessoa, aquela cliente, ela se sinta tocada, mas por Deus, através de um cuidado. Porque tem muitas... Vou dar alguns casos, por exemplo. Eu já recebi clientes que elas passaram, assim, mais de um ano sem se cuidar, por exemplo. Mais de um ano sem fazer uma sobrancelha. E aí, quando a gente termina, que ela se olha no espelho, ela se conecta de novo com ela. E algumas até choram. Porque aquele impacto que causa diante do espelho. E quando ela vê um simples design que realça o que você falou, realça a beleza, realça a essência natural de cada sobrancelha. Então, é diferente sim. E eu levo isso também para as minhas alunas, quando elas aprendem. Gente, não é só a técnica. A técnica a gente tem que fazer bem feito, sim, porque nós somos profissionais. Mas por trás disso, ouve. Às vezes tem clientes que só querem ser ouvidas. Então, elas chegam lá, começam a conversar. Tem clientes que não querem falar nada. Tem clientes que sentem a presença do Espírito Santo através de uma música ou através de um toque. Então, assim, é muito mais profundo, é muito mais complexo mesmo. É com propósito. Não é algo superficial, né? Não é algo assim de fazer de qualquer jeito. E nós, mulheres, a gente cuida tanto, né? A gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido. Então, cuidar de nós é essencial, né? Sim. A gente parar para cuidar da gente. Tem um dileminha, assim, um ditado que fala assim, no avião você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, depois no outro, porque se você não estiver bem, você não consegue salvar mais ninguém. E a gente tende a sempre colocar a máquina, né? Tende sempre a salvar as pessoas primeiro e ficando para depois, E aí a gente vai chegar um momento que a gente não vai se reconhecer. E a gente não vai estar mais bem para ajudar outras pessoas. Então, acho que é importante. E a gente vai entrar no terceiro tópico, que é autoestima e imagem e propósito, que fala justamente sobre isso. Como a gente se apresenta para as pessoas, né? A imagem importa. Vocês concordam? Sim. Como a gente está, na minha concepção, eu acho que mostra um cuidado. Você vir arrumado. Não necessariamente, não precisa, gente, sobre roupa, cara, sobre joias. Não é sobre isso, mas você ir para um lugar e você saber que você pensou, né? Que você se cuidou. Gera quem tá lá, né? Pensa, poxa, ela se importou com isso. Sim. Então, acho que a imagem é importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre imagem e sobre propósito. Para vocês, o que é isso, né? Esse propósito que tem, como a gente se apresenta, como a gente tá em casa, né? Nós, mulheres, temos um pequeno, às vezes, descuido demais em casa. Não, mas eu me arrumo pra sair em casa. E o marido, que tá em casa todo dia? E os filhos, como que eles estão vendo, né? Será que ele só vê a gente com coque de lavadeira? Então, a gente tem que pensar nisso. A camisa do vereador. Não é que a gente precisa de salto em casa, como nas novelas, mas como que a gente dá para as pessoas que a gente ama diariamente, né? Sempre com a roupa rasgada, com a roupa suja. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu costumo falar que nós somos formados pela nossa imagem, o intelecto e o espírito. Dos três, o único que é palpável é a imagem. E muitas vezes é a única oportunidade que a gente vai ter de mostrar quem a gente é. Verdade. Os 30 segundos que mudam tudo. Às vezes a gente não vai ter a oportunidade de chegar, olha, Deise, esse é o meu currículo. Kaline, esse é o meu currículo. Não. Às vezes uma pessoa precisa tomar uma decisão rápida sobre você e é a sua imagem que vai fazer ela decidir se ela lhe escolhe ou se ela escolhe outra pessoa. Então a imagem ela tem essa importância. Ela não é tudo, mas ela é importante porque muitas vezes ela vai ser a única ferramenta que a gente vai ter para mostrar quem a gente é. Uma coisa interessante é que às vezes a gente quer, né, dar não, porque não importa, a roupa não importa, a imagem não importa. E aí a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, como Deus foi detalhista na roupa dos sacerdotes, né? Ele deu todas as cores, as pedrarias, como devia ser feito. Então, se Deus deu todo aquele detalhe, porque ele sabia que era importante a roupa, né? A forma que os sacerdotes iriam se apresentar.
por que a gente acha que não, que é só mais uma coisa, né? E na verdade não. A roupa, o cabelo, tem sim um significado e é o que você falou, é a primeira coisa que a gente mostra. Não é tudo e não é o essencial, mas é o primeiro, é o que fica, né? O que você conquista primeiro. Então, realmente, a gente precisa... E, Adri, sobre roupa, você fala muito, né? Com autoridade. Com autoridade. Inclusive, né, mais pra frente a gente vai falar sobre o e-book, mas com autoridade sobre isso, porque influencia, né? É importante que a imagem, ela esteja alinhada com o intelecto e com o espiritual também. Porque não adianta, eu sou assim, eu sei que eu sou assim, mas se minha imagem não mostra que eu sou realmente aquilo, quando eu falo para as clientes que quando a imagem dela não condiz com o que ela é internamente, tem um ruído de comunicação ali. Então, a imagem ela precisa estar condizente com as outras duas áreas também. E às vezes a gente fica assim, né, Kaline? Tem pessoas que falam muito assim, mas não tem nada a ver. Não, imagem não é tudo. Mas, gente, não precisa de provas. Deus só quer o coração. Deus só quer todo mundo já escutou, né? Deus quer o coração, é o principal. Mas Ele quer que você reflita a glória dele, né? Filho de Deus. Então, e assim, é provado cientificamente, e é provado com muitos estudos que a aparência é a primeira impressão, é o que fica, é o que chama atenção. Então, por que você vai contra tudo? Ai, não, eu não vou me cuidar, eu vou... E aí você vai passando essa imagem. E aí a gente chega em Kaline, que trabalha também a imagem, né? No caso do rosto. Mas é uma imagem que precisa ser é um detalhe, na verdade. A sobrancelha, é um detalhe. Mas quem é mulher sabe o que uma sobrancelha bem feita muda na autoestima. E são os detalhes. Eu acho que o detalhe é importante. A unha, né? Assim, a gente cuidando dos detalhes pra nós mesmos. Às vezes não é pra ninguém, é pra saber que a gente tá cuidando dos detalhes. Fale aí, Kaline, um pouquinho sobre isso, sobre essa imagem e propósito que a gente traz também nas sobrancelhas, né? Complementando o que a Adri falou em relação a você passar aquela imagem que você é por dentro. Eu gosto muito de falar que a sobrancelha ela precisa estar alinhada com o visagismo do seu rosto. Por exemplo, tem pessoas que são mais introvertidas. Aí chegam no estúdio com aquela sobrancelha bem arqueada. A arqueada é uma pessoa bem expressiva, uma pessoa bem extrovertida, mas não está batendo ali, alguma coisa está errado. Porque justamente a imagem que ela está passando não está sendo de acordo com quem realmente ela é. E aí, quando a gente entende isso, e vice-versa, pode ter uma pessoa extremamente extrovertida e chega com a sobrancelha com a cauda mais baixa e deixando aquele olhar mais triste. Mais caído. Então, a gente trabalha em cima disso para trazer, de fato, o formato ideal para o rosto daquela cliente, para que ela consiga olhar no espelho e dizer assim, não, essa aqui sou eu mesmo, agora sim as coisas estão se alinhando. E é como eu falei, né, vai além da técnica, é de fato a gente levar a visão para aquela cliente, para que ela consiga enxergar. Eu trabalho com reconstrução de sobrancelhas, que é o quê? A gente reconstruir sobrancelhas que foram falhadas, que foram afinadas, que existe esse método específico. Então, assim, você consegue enxergar a longo prazo como que vai ficar. Então, muitas vezes elas ficam assim, nossa, já quero que seja o mês que vem para eu ver a diferença. Porque eu sei que aquilo trabalha diretamente em quem ela é. Eu tenho um exemplo de uma cliente que ela gostava de sobrancelha bem marcada. Era sobrancelha com rena a cada semana. Ela chegou para mim e disse, eu faço sobrancelha toda semana com rena. Eu disse, gente, a sobrancelha dela era bem fina. E aí eu fui conversando com ela, fui entendendo melhor, vi que aquela sobrancelha não estava de acordo com a personalidade dela, e com o passar do tempo, com o passar do trabalho, a sobrancelha dela encorpou, engrossou, ela não usa mais rena, é raro, é quando realmente precisa, e hoje ela ama a sobrancelha, ela ama se olhar no espelho e ver quem realmente ela é, porque antes era como se fosse um filtro, aquela sobrancelha marcada. Ela não se sentia confiante se ela não estivesse com aquele estilo de sobrancelha. E uma coisa que a gente às vezes erra muito nesse sentido é que a gente coloca as coisas como, por exemplo, é do mundo, né? Vamos dizer, a moda em si. A gente, mas isso é do mundo. Eu, como mulher cristã, não tenho que prestar atenção nisso. Só que aí é o que o diabo quer, né? O diabo quer pegar as coisas que Deus criou e levar para ele. E aí a gente vai cada vez mais se omitindo a isso,
a cuidar da gente, até roupas que realmente são roupas que agradam a Deus, né? Que não mostram demais. Só que aí a gente vai se anulando e tirando o pé, né? Não, isso aqui não é nosso, não é nosso, não é nosso. E a gente vê a moda como tá sendo hoje em dia, né? Cada vez mais distorcendo. O que é feio tá ficando bonito. Um exemplo, vou dar daquele lá, Bubu, porque não sei se alguém aqui concorda que ele seja bonito, porque ele não é. Pode ser que as crianças gostem, mas bonito ele não é. Mas, pela nossa omissão de não tenho nada a ver com isso, cada vez mais coisas feias, né, vão se tornando o normal. E aí é onde a gente precisa se posicionar. Não é isso. Não é assim, né? A gente pode sim falar sobre beleza, sobre propósito, a gente pode sim se cuidar, usar roupas que combinam, que são decentes, né? Então as mulheres, elas não devem fugir disso, né? Mulheres cristãs, a gente pode sim se posicionar da forma certa, porque as roupas, primeira roupa quem criou a gente sabe que foi Deus, né? Para Adão e Eva. Ele foi lá e pegou, criou a roupa para eles e deu. Exatamente. E aí eu queria só agora entrar no assunto de roupa, para entrar no assunto do e-book de Adri, porque ela lançou um e-book perfeito, gente, maravilhoso. E eu queria, Adri, que você falasse um pouco de onde veio essa ideia, porque para mim também achei super criativo, porque são 30 peças, e aí a gente já vai entrar no assunto de que, eu não tenho dinheiro. Não é sobre dinheiro, né? É sobre o cuidado e como você tem atenção no que você já tem. Então fala um pouquinho pra gente do seu e-book. Eu passei muito tempo para tirar o e-book do papel, porque existiam muitas listas na internet, peças essenciais, peças coringas para se ter no guarda-roupa. Mas como eu trabalho com a consultoria, eu sei que talvez uma modelagem de vestido que é ideal para mim, eu sei que não vai ser para Kaline, eu sei que não vai ser para Daisy. Então ficava, eu não quero que seja uma coisa rasa. Eu não quero que seja dessa forma. Então, o e-book, né, eu selecionei 30 peças que eu tenho no meu guarda-roupa e que eu sei que a maioria vai ter as peças no guarda-roupa. E é mesmo o treinar o olhar para aquilo que você tem. Tipo, você não precisa gastar horrores para você ter uma imagem bonita. Você tem que treinar. É o treinar, é adaptar o seu olhar. Quanto mais você faz, mais você fica experiente naquilo. Então, selecionei as 30 peças. Tem peças que, com ela, você consegue montar 60 looks. Não, tem muita... Uma calça jeans que todo mundo tem em casa, você Exato. Consegue fazer muita coisa. Você fica, não tenho roupa. Acabou essa história de não ter roupa, gente. Você tem... Se é menos de 30, você já resolve. Mas você tem 30, você tem 400, né? Mas é muito legal isso, Adri, que você fez, porque realmente tira isso do lugar de que a beleza e o cuidado é uma coisa muito cara, que tem que ser muito investimento, né? E são as 30 peças e foi como eu falei, não vai ser a mesma coisa que é para mim e para as demais pessoas. Além de mostrar visualmente como pode ser montado, no e-book eu mostro várias formas de que, essa camisa aqui, essa t-shirt, ela não precisa ser exatamente desse jeito. Sim. Você pode adaptar para quem já tem a coloração. Você pode adaptar para as cores da sua cartela, as cores neutras da sua cartela. Se você é mais romântica, já pega esse vestido numa modelagem que mostre isso e aquilo. E então não é comprar o e-book, as 30 pessoas que vão comprar o e-book vão todas ter a mesma roupa igual e saírem as 30 pessoas iguais, não. Elas vão adaptar para aquilo que elas são, mesmo não sendo a consultoria, o e-book ele já ensina isso, vai adaptar para aquilo que elas são, para o gosto delas e para o que elas já têm, que é o mais importante. E é interessante, Kaline, que a gente falar sobre isso, que essa questão do cuidado, a gente tem às vezes muito com a casa, né? A gente quer, acho que todas as mulheres, 99%, vai querer cuidar da sua casa, ter uma casa bonita, por exemplo, os filhos, né? A gente nunca deixa os filhos saírem de qualquer jeito. Então, a gente tem esse olhar para a beleza natural. Eu acho que tudo que a gente tem que é natural veio de Deus, no sentido de belo, né? Então, assim, a gente tem essa vontade de cuidar, de deixar as coisas mais bonitas. Não é da gente, né? Tudo que tem de bom na gente é Deus, né? O que tem de ruim é a gente, mas o que tem de bom é Deus. Então, esse olhar para a beleza a gente já tem. Mesmo quem diz assim, eu sou zero... Isso, eu não gosto disso. Você tem um olhar para a beleza. Só que aí, quando se trata em olhar para si, às vezes você não tem, né? Nós não temos. E aí é o seu caso de clientes que chegam lá, que elas, quando se cuidam um pouquinho, aquilo transforma. Porque elas tinham um olhar de beleza para tudo, menos para elas, né? E aí Deus pega e diz, olha, você tem que se olhar, porque você é imagem e semelhança,
né? Então aí a gente entra também nesse assunto, Kaline, de cuidado, né? Como Deus pode transformar, né, você, esse olhar de dentro para fora. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre as transformações que você vê de pessoas que começam a se enxergar. Na verdade, elas começam a ver Deus nelas, né? Para mim, eu digo para todo mundo, assim, eu comecei a me achar realmente mais bonita, né, com toda a humildade do mundo, mas no sentido de quanto mais eu entendia que Deus me criou. Deus, ele não erra. Nós temos os nossos defeitos, mas ele nos criou. Então, não tem como a gente não se amar, né? Assim, melhorar o que a gente precisa, mas não tem como a gente não se amar. Não é isso? Eu até anotei aqui uma frase que me chamou muita atenção, que é assim: autoestima superficial te prende ao espelho. Autoestima com identidade te liberta para o mundo. Perfeito. E aí eu me lembrei, você falando agora, eu me lembrei de um caso de uma cliente, gente, casos reais, tá? De uma cliente que ela teve neném, fazia acho que 1 ano e um pouquinho, e ela não tinha olhado para ela. Ou melhor, ela não tinha voltado a olhar para ela. Por quê? Tinha um bebê, então tudo era em volta do bebê. De certa forma, ela disse para mim assim, eu me apaguei, eu me esqueci. Então, quando uma mulher, a gente sabe com tudo que você falou, a mulher, ela precisa desse olhar para ela precisa se sentir amada, precisa se sentir acolhida. Se reconhecer, né? Ser reconhecida, ela mesma, né? E aí ela disse assim, e eu não estava vendo e nem sentindo nada disso. Então, foi quando ela parou, ela disse, não, agora eu vou fazer por mim. E aí ela disse que começou a treinar. A primeira coisa que ela procurou foi alguém para fazer as sobrancelhas, que chega a ser até assim, tipo, sobrancelha, mas sim, porque realça o seu olhar. Então, sim, quando você faz, eu pelo menos, quando eu não faço o meu design, eu sinto o meu olhar escuro, sujo, entre aspas. E quando eu faço, eu vejo aquele realce. Então, foi isso que trouxe para ela, esse realce no olhar dela. E aí, automaticamente, uma coisa vai puxando a outra. Ela já estava treinando, aí se cuidou, aí já veio para a alimentação, e aí já começa, a criança vai crescendo e ela vai novamente aflorando aquela identidade dela que, de certa forma, ela ficou esquecida e apagada. E aí, puxando para a Bíblia, né? Vamos falar, a gente é cristã, então vamos falar da Bíblia. Exemplos bíblicos de mulheres, né? Para mim, vem Esté. Acho que todo mundo pensou um pouco em Esté, mas assim, quando a gente pega a história de Esté, a gente vê o quanto a imagem foi transformada, né? Ela era uma menina que as pessoas não conheciam, e aí ela se torna uma rainha, e a gente vê que sempre que ela vai tomar uma atitude, ela se prepara, ela se veste como rainha, né? Na vez que ela vai lá falar com o rei, que ela tem que entrar, e talvez ela, para quem leu a história de Esté, ela vai entrar e ela poderia ser morta, porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Na Bíblia diz que ela se prepara, ela se veste como rainha, né? Então aí a gente vê a imagem, ela precisava passar por fora quem ela já era por dentro, porque ela era uma rainha, mas se ela entrasse de qualquer jeito, ela estaria passando totalmente o oposto do que ela era. Então a gente vê o cuidado com a beleza, a gente vê em vários momentos da Bíblia, né? As mulheres se cuidando, as mulheres, por exemplo, a mulher aos pés de Jesus, né? Que ela joga, ela derrama perfume. Poderia ser outra coisa, mas aí tá o quê? Perfume, né? Então, na Bíblia, a gente tem vários exemplos. E às vezes a gente quer ser rebelde, né? E dizer, não, eu não, porque eu sou diferente. E não é assim. A Esté é um exemplo e muitas outras mulheres que nós precisamos nos posicionar através da imagem. E tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Porque a imagem de Esté falava do propósito dela. Acho que a imagem de Adri fala do propósito dela. O de Kaline, as sobrancelhas de Kaline chega primeiro que ela, assim, belíssima. Sempre quis ter uma dessa. E a gente sabe que isso é o início. É muito mais, vai muito Sim. além, né? E aí, é só uma desculpa. É só uma desculpa, exatamente. Qual a sua desculpa para falar de Deus, né? E a igreja, ela é relatada como noiva de Cristo. Noiva. Qual é a noiva que vai casar feia? Exatamente. Né? Noiva, ataviada. Então, tem as personagens da Bíblia, mas durante toda a Bíblia a gente vê que a igreja é tida como noiva de Deus. Adornada, né? Adornada. Não é uma noiva
É a noiva do Senhor. E tem uma coisa também que, no caso, vem puxando pra você, quando você posta lá os stories na academia se cuidando, aí você fala assim, Sim. cuidando do templo. Exatamente. Menina, aquilo ali faz, opa. Acorde. Mas é verdade. Eu, inclusive, né, já contando aqui, eu, por muito tempo, como muitas mulheres, entro e saio da academia. E esse ano eu quis fazer um compromisso com Deus, porque eu falei comigo mesmo não tá dando certo. Uhum. Eu mesmo faço compromisso e eu descumpro. E eu quis fazer um compromisso com Deus de me cuidar mais, né? A gente cuida às vezes também da aparência, no sentido de roupa, né? No meu caso, sempre gostei. Mas na prática, né? No corpo, no exercício, vai deixando. E isso afeta a saúde. E a saúde afeta como a gente tá disposto. Por exemplo, pra vir pra cá, a gente tem que estar bem de saúde, né? Sim. Se a gente não tá bem de saúde, a gente não consegue também cumprir o ID, né? Então, eu me comprometi e disse, Senhor, o Senhor merece filhas fortes, né? Também de corpo, não só de mente e de alma. Eu sei que a gente sabe que a alma, o espírito é o principal, mas o corpo precisa ser cuidado. E aí, depois disso, quando eu tô muito faltando, não foi comigo mesmo, eu falei com Deus, então eu vou. Mas é importante. E aí influencia, né? A gente influencia outras mulheres. Sim, com certeza. Nisso. E aí, meninas, eu queria agora pra gente conversar um pouquinho também, mas como ser uma mulher à luz da palavra, né? A gente já tá falando um pouco aqui, que é sobre as mulheres da Bíblia, mas como é ser essa mulher, né? Que tem a referência bíblica como principal, mas que ela exala o perfume, né, de Cristo. Antes de passar para vocês me responderem isso, eu vi mais cedo uma pregação e eu achei tão lindo um trechinho que ela falou, que eu queria trazer aqui no podcast, que diz assim, a presença do Eterno, né? A presença do Eterno transforma uma tenda no deserto em templo. Transforma uma manjedoura em redenção. Transforma uma cruz em perdão. Né? Não é o milagre, é a presença. Então, não é do dia para a noite, mas é a presença de Deus que vai nos transformando. Eu tenho certeza que vocês, né, tiveram esse processo de transformação. Sim. Por causa da presença de Deus. E se a gente ver na Bíblia, sempre que Deus entrava em ação, ficava mais bonito. Até uma tenda simples vira um tabernáculo, uma coisa muito mais bonita, né? Uma manjedoura pra gente é um cenário belíssimo, porque foi onde Jesus estava. E até a cruz, que vista como uma coisa feia, né, se torna linda, porque a gente sabe que foi onde Jesus morreu por nós. Então, Deus transformou. Onde ele estava, sempre ficou mais bonito. Então, por que ele estando na gente, isso não vai ficar mais bonito, né? Então, como que Deus fez essa transformação em vocês também? Porque eu acho que todo mundo passou pelaquela fase da adolescência de sentir o patinho feio e, ninguém gosta de mim, e aí acho que Deus vai, né? Perto dos 30, depois dos 30, parece que a gente vai amadurecendo. Então, vamos falar para as meninas mais novas também, né? Vamos falar sobre que esse momento de patinho feio vai passar e você vai como cisne, né? Desabrochar. Então, Kaline, quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que foi essa fase de descoberta? Olha, foi bem assim, eu e Deus mesmo. É Deus. Porque a gente vem crescendo no meio da igreja e tudo mais, e de certa forma a gente se coloca às vezes em um lugar mais inferior. Sim. Quando a gente não tem clareza da nossa identidade com Deus, né? E aí eu me lembro que na época que eu frequentava uma igreja junto com os meus avós, eu lembro que eles me colocavam de vestido. E aí eu chegava lá, as meninas da mesma idade já estavam assim com uma roupinha mais diferente. Aí eu ficava, eu tô tão feia com essa roupa, eu tô isso, eu tô aquilo. Só que na minha cabeça eu estava sendo o quê? Superficial. Eu não olhava ali o cuidado, onde eu estava, o porquê que eu estava ali. Não me olhava com propósito. Não me olhava assim com aquela identidade. Realmente, eu não tinha ainda, era muito nova. Só que com o passar do tempo, eu disse, Deus me ama de vestido mesmo. Deus me ama do jeito que eu sou. E aí a gente vem florescendo isso. Mas é um processo, né? Eu acho que hoje quem ainda não deu esse acordar, precisa passar por essa parte, porque é muito importante. Mas também a gente vem construindo, é como você falou, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo entender muitas coisas, mais ter clareza de muitas coisas também, e mais a gente se fortalece nele, né? Então, foi basicamente isso. E Deus, Deus. E Deus, ele nos ama, né? Na verdade, Deus, ele conhece quem a gente é, né? Ele sabe quando a gente vai errar, ele sabe o que a gente vai fazer de errado ainda. Então, não é que a gente precisa estar bonito ou se cuidar para Deus nos amar.
Ele já nos ama. Mas a gente se cuidar mostra o quanto a gente tá próximo dele, né? O quanto a gente tá vendo e reconhecendo isso que ele já fez por nós. Então, eu acho que o que é que um pai quer, né? Que seu filho esteja bem. Que seu filho esteja cumprindo o propósito, que seu filho esteja no caminho certo, que seu filho esteja bem apresentado. É isso que Deus quer de nós. Então, ele quer o melhor. Então, ele não quer que os filhos dele andem de qualquer jeito, de cabeça baixa, se sentindo inferior. Porque eu acho que a beleza vai muito no emocional, né? Não é sobre... Eu acho que, na verdade, nunca foi sobre o externo, né? É sempre por dentro. Então, às vezes a gente vê uma mulher, infelizmente, né? Que não se cuida nada, como que ela tá por dentro, sabe? Às vezes é muito mais por dentro. E aí o emocional, e aí não consegue cuidar da casa, dos filhos, e aí não cumpre o propósito, porque não tá cuidando do interno pra, né, sair pra fora. Então é muito isso. E, Adri, como é que foi esse seu processo aí também? Pra mim não teve um momento assim, foi a partir desse momento. Foi como a Aline falou, foi uma construção. Eu acho que as várias etapas da vida, eu acho que a idade da gente já, né? Elas ajudaram a construir quem eu era, mas assim como a minha conversão, eu não tive uma data de conversão. Comigo foi aos poucos, o Senhor foi mostrando, olha, é assim que tem que ser. Então, com a imagem, essa questão da autoestima foi a mesma coisa. A partir do momento, eu acho que é o criar raízes. Criar raízes que aí as outras coisas, por mais que dê um vento ali, que dê uma balançada, as raízes estão ali no solo, a árvore está segura e ela não cai, não é derrubada por qualquer coisa. Então, eu acho que foi toda uma construção e o procurar conhecer a Cristo e saber quem eu era nele. Eu sou filha, ele me criou, ele morreu por mim, eu tenho valor, o meu valor é o valor de sangue, eu não tenho preço para o mundo, eu tenho preço de sangue. Então foi essa construção, não teve um momento, foi toda uma construção, as várias fases da vida que eu já passei e também conhecer mais de Cristo, saber quem eu era nele. E isso é muito bom, porque isso nos blinda das coisas que o mundo vai jogar, né? Porque, por exemplo, a gente vê a moda das cirurgias plásticas, né? Da boca exagerada, enfim, muitas coisas que a gente tá vendo por aí. Se a gente não tem essa identidade e se a gente não se acha, né, no sentido de uma forma positiva, mas se acha bonita, como Deus criou, a gente vai querer mudar, a gente vai querer entrar nos padrões. E aí é onde a gente, sem querer ou querendo, né? A gente vai entrando numa onda que não deveria, porque a gente não tá blindada, porque a gente não se conhece, porque a gente não se ama, e aí a gente vai querer usar a roupa da moda que a amiga tá usando, que às vezes, né, não vamos falar as mais jovens, não é a melhor roupa, não é uma roupa adequada, a gente vai querer entrar numa moda que o Senhor não aprova, né, então as meninas, a gente falando agora para as meninas mais novas, elas precisam, eu sei que é um processo, mas elas precisam desde cedo, principalmente quem já está na igreja, ter esse entendimento de que quem ela é, né, e que ela não deve seguir os padrões desse mundo, né, mas entender o que o Senhor traz para ela. Então é importante que aconteça isso. Comigo foi um processo também. Na verdade, eu tive uma fase que eu queria seguir muitas modinhas, somente na adolescência. Então eu ia e eu não me identificava, eu não me sentia bem, eu não me sentia bonita fazendo aquilo que todo mundo estava e eu achava bonito nos outros. É o que a Adri falou. Eu não me sentia bonita, mas eu ia, porque aquilo era o que era beleza, né? Então, quando eu fui me aproximando do Senhor, eu fui vendo, eu tenho uma identidade, eu tenho uma característica, né? Tem coisas que vão me valorizar, tem coisas que o Senhor aprova e tem coisas que o Senhor não aprova. Então, a gente vai criando esse critério e aí sim a gente vai ficando, né? E assim, o Espírito Santo deixa a gente mais bonita, né? A gente sorri mais. Eu acho que uma pessoa que já começa a sorrir, eu sou aquela pessoa, chego num lugar, a pessoa riu pra mim, coisa mais linda do mundo. Eu já tô também rindo, porque o sorriso formoseia o rosto. Não tem como uma pessoa ficar feia sorrindo, não. Então, começa por aí. Meninas, eu queria agora perguntar a vocês, né, um versículo. Vamos agora umas perguntinhas mais rápidas, mas um versículo que lembra quem você é, ou que fala ao seu coração sobre isso. Enfim, eu sei que todo mundo tem um versículo do coração, ou mais de um, vocês podem falar mais de um, mais um, se vocês quiserem trazer um aqui, que fala o coração de vocês sobre identidade, ou quem vocês são, né, em Cristo. Então, Kaline, você? Eu coloquei aqui, né, que eu tava falando mais cedo, de Provérbios 31:25, que diz assim: força e dignidade são os seus vestidos, e ela sorri sem medo do futuro. Isso faz um resumo, assim, de tudo o que a gente veio falando, né, anteriormente, sobre a mulher ter o seu
propósito e a sua identidade firmada em Cristo. E Provérbios 31 é um modelo, né, pra gente, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente quer ser exatamente a mulher de Provérbios e a gente já foge do que a gente sabe que nós que somos, cada pessoa é uma, né? A gente tem aquele modelo, mas a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas é muito importante a gente se inspirar e eu acho que Deus fala muito nesse provérbio. É porque a mulher de Provérbios 31, ela não existiu. Mas se a gente for fazer a comparação, uma analogia com Jesus, a gente vai ver que os atributos que são mostrados ali são todos os atributos de Jesus. Então, com quem você quer se parecer? A mulher de Provérbios 31, não, eu quero me parecer com Jesus. Com Jesus. Não, claro, né? Eu Com quero ela me parecer também. com a mulher do Provérbios 31, mas é exatamente o que Jesus é. Quando a gente vai comparar, a gente vê que é exatamente... E na verdade, não precisa ser um fardo, né? Eu vi uma frase de Renata Mendes, Mendes, né? Que alguém perguntou a ela assim, não dá trabalho você estar sempre arrumada? Aí ela botou, tudo dá trabalho. Estar bagunçada dá trabalho, não se cuidar dá trabalho, porque depois você vai ter consequências, não cuidar do corpo. Tudo bem, você não vai ter o trabalho de ir pra academia, você vai ter o trabalho, às vezes, depois de ter que fazer uma dieta ou depois de ter um problema de saúde. Então, escolha o seu difícil, né? Porque tudo dá trabalho. Né? Então, é importante a gente entender isso. Eu Adri, acho que vai do praticar também. Cortei, desculpa. diga, não, pode falar. Vai do praticar também. Que fica Às mais vezes fácil. a gente não faz nunca e em uma ocasião especial, hoje eu preciso me arrumar. É super difícil porque você não é acostumado com aquilo. Sim. E quando você tem essa prática de se cuidar, de cuidar de si, na hora de que precisa realmente você, é fácil, eu já fiz isso antes, então fica mais Exatamente. leve. E muitas mulheres têm dificuldade, e eu digo até por mim, de fazer maquiagem, né? E, gente, não precisa de nada elaborado. Eu tenho uma maquiagem básica, que é o blush, o rímel e o gloss. Salva, gente. Não precisa de fazer, eu não sei fazer delineado. Não faça delineado, se você não sabe, né? Eu não sei fazer penteado, tudo bem, assim, Deus entende o que a gente consegue e o que a gente não consegue. Mas a gente sabe fazer um básico bom. A gente sabe, né? Tomar esse cuidado bom. E outra coisa, o cuidado em si nos aproxima, né? Quando a gente, por exemplo, você tá num grupo de amigas, eu acho que influencia também. Se eu tô num grupo de amigas e as meninas estão sempre se cuidando, você é influenciado. É bom, inclusive, estar perto de gente que influencia, né, pro bem. Então, assim, eu digo pelas minhas amigas aqui. A Adri sempre anda belíssima, Kaline também. Então, a gente fica com aquela influência de, poxa, eu quero também estar bem, né? No sentido de ser influenciada para as coisas boas. A gente tem que também prestar atenção nesse sentido aí. E agora, Adri, eu queria saber de você um versículo que lhe traz isso também. O meu não fala muito da parte exterior. É o Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu acho que tudo depende de onde está o nosso coração. A questão de se arrumar, se cuidar é vaidade, depende de onde está o seu coração. Se um dia você precisar sair de casa sem estar tão arrumada, sem estar de maquiagem, você sai ou você, não, eu não vou sair, eu não posso sair. Te paralisa não estar dessa forma? Então depende muito de onde está tudo. Eu acho que tudo, não só o se vestir, mas tudo depende do lugar onde a gente colocou o nosso coração. É verdade, isso como você falou é muito importante. Eu acho que a vaidade começa quando a gente se sente preso, né? Deus nos criou para a liberdade. Então, enquanto você está se cuidando, e isso é uma coisa leve, não é um peso que você está carregando, eu tenho que estar sempre perfeita, não é sobre perfeição. Quando se torna um peso, eu acho que começa a ir para o lado da vaidade, do excesso. Né? Então, tem que ser uma coisa leve, tem que ser divertido. Às vezes eu brinco que o mais legal de sair é me arrumar, porque eu gosto daquele momento de me cuidar, de parar no espelho. Então, tem que ser isso. E a gente tem sempre que estar vigiando, né? Quem está em pé, vigie para não cair. Então, a gente sabe que isso é um assunto delicado e que a gente tem que vigiar, sim. A gente tem que se cuidar, mas sempre, será que eu tô exagerando? Mas eu acho que é quando começa a ir pro lado do peso. Aí você tem que ver, talvez eu esteja dando valor demais ao necessário, né? E o coração é onde está o seu tesouro, também está seu coração. Eu vou trazer um versículo que também não foge um pouco sobre isso, mas que é o meu versículo, assim, que o Senhor sempre fala ao meu coração, que é quando o meu espírito desanimar, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Esse versículo chegou assim, um momento que eu estava bem, e eu li, e ele ficou, e parece que Deus escreveu assim no meu coração. E apesar de não falar necessariamente sobre a beleza, mas ele fala o quanto eu tenho alguém, sabe? Então, quando eu estou me sentindo para baixo, quando eu estou desanimada, quando eu estou cansada, quando eu estou feia no sentido de espiritual, né?
é Deus quem me anima. Então, é Deus quem embeleza, é Deus quem anima, é Deus quem motiva, porque Ele sabe o caminho, né? Ele sabe o propósito. Então, acho que a gente precisa trabalhar isso, né? E é uma transformação, é um florescer. Eu gosto muito do Sidney. Eu amo o Sidney, porque ele não é tão bonito no início, mas ele se transforma. E aí ele vai ficando cada vez mais bonito. E eu queria, meninas, agora que vocês dessem um conselho. Um conselho agora para mulheres que estão ainda nesse processo. A gente sabe que algumas passaram por esse processo, né, e já tem outra fase da vida, mas a gente sabe que tem mulheres que, às vezes, até depois de mais velhas, ainda se sentem inseguras, ainda não sabem se devem ou não se arrumar, se arrumar é errado, se arrumar seria pecado demais, né, se arrumar demais. Então, vocês que já passaram por esse processo, que já compreenderam, né, o que o Senhor tem para vocês também sobre isso, né, um conselho que vocês dariam sobre autoestima, sobre propósito para essas mulheres que às vezes se sentem inseguras ou gostariam de se cuidar mais, mas eu começo por onde, né? Então, Kaline, quer começar? Eu diria assim, saiba quem você é em Deus. Porque quando a gente tem clareza do nosso propósito, tudo muda. Tudo muda e as coisas ficam claras. E a gente consegue ter um discernimento para tomar decisões, seja de ações, de falas. Então, é isso. Saiba quem você é em Deus. Maravilhoso. E a Adri? É bem parecido com o de Kaline. Então, quer dizer que é importante. Primeiro, encontre sua identidade em Cristo, crie raízes e, por último, segue-se de boas inspirações. Tem que ser nessa ordem. Calma, rebobine. Repita pra gente anotar no caderno. Encontre sua identidade em Cristo, crie raízes e segue-se de boas inspirações. Gente, aí ela entregou a receita do bolo. Vocês façam esse bolo que vai dar certo. Porque eu acho que realmente é isso. É você conhecer, né, amiga, quem você é. Você criar raízes naquilo, porque às vezes a gente começa a conhecer e aí a gente já acha que tá pronto e quer viver. Mas a gente não tem as raízes e aí na primeira pedradinha, a gente, não gostei. Até, vamos dar um exemplo, né? Você começa a se conhecer, começa a gostar do seu cabelo cacheado. Deus me criou assim e tal. Aí uma pessoa vem, não gostei, acho que você combina mais com cabelo liso. Se você não tem raízes, aí você desiste do cabelo. Acho que muita mulher já passou por isso. Desiste da transição, porque eu fico mais bonita, porque fulaninha, amiga, né? Deus disse o quê sobre você? Então, criar raiz é importante, porque aí e cercar de pessoas que vão dizer, amiga, seu cabelo natural é lindo. E você ficou maravilhosa, porque combina com você. Com cabelo liso, você fica bonita? Fica. Mas combina com você os cachos, entendeu? Então, eu acho que foi a cereja do bolo, assim. Eu ia dar um conselho, mas eu já esqueci, porque eu achei assim... Não, eu esqueci quando eu lembrar. Mas eu esqueci porque eu achei que você já disse tudo. Você e Kaline já disseram tudo. E aí, a gente tem uma última pergunta que eu perdi o roteiro. Quem tá com o roteiro aí pode ler. Um hábito. Eu perdi o roteiro aqui, mas tudo bem. Aqui a gente... Um hábito que vocês têm... essa pergunta eu gostei muito, porque eu acho que tem coisas que cada uma vai ter de uma forma diferente, mas que mudou, né, sobre isso. Então, um hábito que vocês têm que ajuda com a autoestima. O que vocês fazem? Tem um ritualzinho, assim, positivo, né, que vocês fazem que contribui com isso? Kaline, quer começar? Então, eu acredito que vai muito de palavras de afirmação. É mais do que o externo, porque... Às vezes, quando eu estou assim, meia sem norte, eu digo, opa, eu sou filha amada. Então, já traz aquela certeza, aquele reforço que a gente está precisando naquele momento. Porque vai muito além do pentear um cabelo, fazer uma sobrancelha, botar uma maquiagem, que a gente sabe que vai ali, tira, acaba. Mas uma palavra de afirmação, você ter ali todos os dias aquilo confirmando, para que a sua autoestima com o propósito esteja alinhada, então eu acredito que eu faço isso, pelo menos, né? Mas eu acho que esse é um caminho bem bacana. É verdade, é bom. E a gente precisa ouvir, né? Sim. A Bíblia fala sobre isso também. O aprender vem do falar e do ouvir. Às vezes a gente quer ficar só na cabeça e precisa falar quem você é também pra você mesmo. Eu adoro mulheres gostando de conversar, né? Quando a gente conversa, o problema fica até menor. E também deixar na cabeça, às vezes, é sufocado por tantas outras coisas. São tantos pensamentos que ali você não consegue, tipo,
ele fica aqui embaixo e vem todas as outras coisas em cima. Então, quando você externa aquilo ali, ele fica só ecoando. Mas você consegue realmente... E uma dica boa, Kaline, que é exatamente parecido com o que você está falando, é o diabo ele vai sempre nos acusar. Ele vai sempre falar coisas negativas. E se a gente não fala ou não retruca, né? Porque a gente tem autoridade, sim, para repreender e dizer, olha, deixa de falar mentira aqui no meu ouvido. A gente fica só aceitando o que, você é isso, né? Tá vendo como você é assim? Tá vendo como você não combina assim? E aí a gente precisa se posicionar. E pode ser, às vezes, só na oração, né? Sem falar, mas falando também, né? Repreendendo. Porque aí é onde a gente combate. Né? Aí onde a mentira, ela sai da cabeça. Então, se a gente só fica aceitando o que o diabo diz ou o que outras pessoas dizem, a gente não pode ser também aquela pessoa, a gente tem que ser manso e humilde, mas a gente não pode aceitar, né, tudo que as pessoas falam sobre nós. Então, a gente tem que realmente afirmar, falar sobre isso mesmo. E você, Adri, você tem um hábito, alguma coisa que você faz que lhe ajuda? O meu tem vários, mas é voltado para um, que é sempre fazer o básico. Que funciona. Funciona. A gente espera, muitas vezes, eu tenho que estar em casa toda arrumada, de salto. Misericórdia, não. Não dá, gente. Não, faça o básico. Quando acordar, arruma esse cabelo. Não precisa ser um penteado, mas tipo, o meu que é cacheado, né? Que tem a questão do frizz, que é natural dele. Eu não vou deixar ele do jeito que tá. Eu não posso pentear meu cabelo, né? Só quando eu lavo. Abrindo aqueles segredos pra... Sim. Segredos da cacheada. Só as quando dicas. eu lavo. Mas, tipo, é por causa disso, eu vou acordar e vou deixar ele com os frizz lá em cima? Não. Acordo, não. Hoje ele não pode, o DF até hoje não tá bom. Vamos fazer um penteadinho aqui pra começar a trabalhar. Eu trabalho no home office e antes de começar a trabalhar com consultoria, eu trabalhava no call center e eu lembro que tinham dias que eu tava tão cansada que eu acordava e era qualquer roupa que eu colocava pra trabalhar e pra atender o pessoal. E hoje em dia, não. Eu continuo trabalhando de home office, mas eu vou me ajeitar aqui para começar a trabalhar. E muda o dia, a gente fica mais produtivo. Então, faço o básico. Não precisa ser, tá de salto e um blazer lá para falar com o povo. Não, faço o básico. E outra coisa, né? Ainda nessa questão do ficar em casa, que eu acho que começa em casa, né? A gente se cuidando dentro de casa para externar para outros lugares também. A roupa de ficar em casa. A roupinha com rasgão, não tenha roupas de ficar em casa, né? Tenham roupas que sejam confortáveis. Se você estiver em casa, precisa sair numa emergência, você pode sair com aquela roupa. Então, é uma coisa que pra mim funciona muito. Eu tinha antes as roupinhas de ficar em casa, hoje em dia eu já não tenho mais. A roupa que eu tiver em casa, se você me chamar, Adri, vem aqui que eu tô precisando de você, eu vou. Isso é uma coisa que pra mim também mudou. Eu fiz um período do método Fly Lady, não sei se as pessoas conhecem, mas é sobre organização e tal, e ela fala também sobre isso. E eu tinha muito isso da roupa de casa, né, que era aquela roupa... E a roupa de sair, e hoje em dia ficou até mais fácil pra mim. A roupa que eu tô em casa, eu tento sempre usar uma roupa que até ela ensina, uma roupa que deve sair na padaria. Ou seja, é uma roupa que você está... confortável, né? Mas é uma roupa que você está adequada, que se chegar alguém na sua casa, você não tem que sair correndo pra trocar, que quando seu marido acordar, você vai estar ok, seus filhos vão ver. Então, assim, por que a gente tem que estar bonito só pros outros, né? Igual aquela história da taça bonita, você guarda só pra quando vem a visita e você só come no copo de requeijão. Isso aí eu já mudei lá em casa. Eu vou tomar café, eu pego a xícara bonita, porque nós merecemos isso, né? Então, é como você falou, é o básico. Mudou pra mim muito isso. Usar, ter essas roupas que eu consigo usar em casa, que eu consigo sair, não precisa estar sempre, não precisa estar maquiada, a gente pode fazer o básico, mas isso faz com que a gente se sinta melhor, né? E esteja preparada pro dia, né? Pra vida. E assim, pra mim, o hábito que eu tenho também não é tão relacionado ao externo, mas é ter no meu dia um momento pra mim. Então, assim, às vezes esse momento pra mim é o café. É tomar um café, às vezes é fazer uma hidratação no cabelo. Então, durante o meu dia, eu tenho um momento que eu faço algo pra mim. Isso me faz sentir melhor, né? Me conecta com Deus também. Então, isso me ajuda na autoestima, em estar bem. A gente tem uma vida corrida, eu sei que muitas mulheres trabalham, filho... Mas a gente pode acordar um pouquinho mais cedo, ou a gente pode tirar um horáriozinho e tentar fazer alguma coisa pra gente, porque a gente precisa. Senão você vai ficar, não tenho tempo, vai ter uma hora que o corpo vai dizer, ou você para ou eu paro. O corpo ou a mente, né? E aí, gente, não é legal esse momento.
Meninas, estamos chegando ao fim. Passou rápido, né? Passou rápido. Parece que vai demorar mais, mas passou rapidinho. Eu queria agradecer vocês. Inclusive, meninas, elas vão estar aqui de novo, né? A gente tem um grupo que é esse, com a palavra mulher, ele nasceu de um grupo de amigas. As meninas não tinham vindo aqui ainda, mas agora vai ter outras vezes que elas vão vir, então vocês vão ver elas por aqui, vai ter outros temas. Inclusive, comentem aqui temas que vocês querem que a gente converse, né? Sobre o mundo feminino. É um espaço que a gente tem para falar sobre isso. Então, eu queria agradecer que vocês vieram, a participação. Eu acho que foi muito enriquecedor para mim conhecer um pouquinho mais da história de vocês, do trabalho, para as meninas também. E vocês agradeçam aí, falem um pouquinho das redes sociais, como é que a gente encontra vocês no Instagram, né? Kaline, começar? Sim. Então, gente, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Estar aqui com vocês hoje foi maravilhoso. O meu Instagram é @KalineBeauty. Bem facinho de decorar. Lá tem um pouco da minha vida pessoal, mas também tem muito do meu trabalho. E sigam lá e me acompanhem. Foi um prazer também estar aqui. Foi como se fosse nossos cafés da tarde. Exatamente. Foi perfeito. Gravado. Para me acompanhar é no Instagram @Adriele, começando com H e 2 L's e E no final, adrielelima.consultoria. Lá vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho e do meu dia a dia também. E aí vocês podem adquirir o e-book, né? A gente comentou aqui sobre ele. Vocês podem acompanhar também Kaline, que ela vai estar fazendo um evento, né? Fale um pouquinho do evento que você ainda nem comentou. Sim, é verdade. O evento, ele é voltado para profissionais da área da beleza, design de sobrancelhas, micropigmentadoras e lashes design, né? Nós fazemos parte de uma parceria com a marca Menela e a gente trabalha com o intuito, na verdade, do evento. A desculpa é um evento, mas o intuito maior é um propósito para que essas mulheres, elas consigam trazer à tona a identidade delas, né? O propósito dela, o porquê que elas são profissionais da área da beleza, o porquê que elas trabalham fazendo sobrancelha, fazendo cílios ou micropigmentação. Então, vai ser assim um dia enriquecedor, são 8 palestras, vai acontecer no dia 22 de setembro, aqui no Sesc de Natal. Mas o propósito maior é justamente esse, é criar essa conexão, esse network, é fazer com que elas consigam ser além daquilo que elas acham que onde podem chegar, né? Que elas consigam ultrapassar essas barreiras. E Deus sempre faz além, né? A gente tem uma expectativa e Deus surpreende, a gente só precisa deixar ele transformar. Meninas, eu quero agradecer mais uma vez. Vocês me encontrarem no Instagram, Deise Soares K. E não esqueçam, gente, de seguir também o Instagram do podcast, com a palavra podcast. Lá tem outros, vocês vão ver, né? Tem o canal aqui do YouTube, pra vocês seguirem, curtirem. Tem vários podcasts e vai ter mais quadros também com a gente aqui. Então sigam, a gente aguarda vocês lá nas redes sociais, vocês acompanharem. E comentem aqui o que é que vocês querem que a gente traga no próximo podcast com a palavra mulher. Um beijo meninas, e até a próxima.